pastoral. Sei que para muitos foi um dia cansativo, como para mim. Está um dia calorento, daqui para frente vai ser calorento. Mas hoje tem refrigério para a tua alma aqui neste lugar. Porque hoje é o culto da saúde da palavra pastoral, onde que tem libertação, tem cura. Aqui neste lugar você vai ser liberto. Hoje eu estava orando ali, Deus falou a respeito de alívio. Tem alívio para a tua vida hoje aqui nesse lugar. Porque muitos estão com fardo pesado, fardo esse de conta. Mas hoje é noite de você deixar o teu fardo pesado e pegar o fardo do Senhor Jesus Cristo, que é leve. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Hoje tem alívio para a tua vida neste lugar. Você está respirando no ar natural? Você está respirando no ar natural é porque você foi privilegiado. Não porque você é melhor do que ninguém, mas é porque você é chamado de filho. E o teu Pai se encontra presente aqui nesse lugar. Ô Espírito Santo, feche seus olhos nesta noite. Ô Espírito Santo, aí está teu povo, ó Pai. O teu povo que entrou por essas portas, Pai, muitas das vezes cansado, sobrecarregado, Pai. Deus, mas nós sabemos que o Senhor dá injeção de ânimo para que nós venhamos caminhar mais uma milha, Pai. Deus, porque a tua vida está próxima, Pai. Oh Espírito Santo, tudo que está acontecendo, ó Pai, não é novidade para cada um de nós, ó Pai. Porque tudo está escrito na tua palavra, Senhor, que nós iríamos passar por isso. Deus, então nos ajuda, Senhor, nesta noite, ó Pai. Oh Espírito Santo de Deus, tenha alívio nesse lugar. Vamos adorar nesta noite. Todo ser que vive louva o nome do Senhor. Do Senhor, toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. E céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, o teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, e céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Ele dobrará ao ouvir teu nome, o teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, o teu santo nome. Oh, vai ter que se dobrar, toda língua vai ter que confessar. Todos se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome.
pode adorar Ele nesta noite. Adore Ele com as tuas palmas, com o teu glória a Deus, com o teu aleluia. Ei, querido, só Ele é santo, só Ele é poderoso para fazer infinitamente mais em tua vida. Aquilo que parece impossível para ti é possível para Ele. Aquilo que em nome do Senhor Jesus sabe como não tem como mais fazer com as tuas mãos. Aí Ele entra com os braços fortes dele. Oh, Espírito Santo, vamos adorar nesta noite. Tudo está preparado aqui. Vamos entrar. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando. Nesse lugar. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar. Será que o teu coração está disposto nesta noite? Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre, que teu é o domínio e o poder, amém, amém, que teu é o reino, a glória pra sempre, que teu é o domínio e o poder, amém, Ei, querido, não há outro como Ele. Não há outro como Ele. Aplauda Ele nesta noite, porque Ele é poderoso, Ele é majestoso. E hoje é noite de você chamar por Ele. Hoje é noite de você declarar Ele. Chama o Yeshua nesta noite.
Yeshua, nesta noite. Oh, Espírito Santo de Deus, o teu amado se encontra presente nesse lugar. Você já sentiu o toque do seu amado aí no teu lugar? Oh, Espírito Santo, meu amado Ele é mais lindo entre os milhares. Oh, Pai, Espírito Santo, você vai declarar nesta noite essa última canção de todo o teu coração. Eu sei que você conhece. Eu te convido a adorar de olhos fechados como você nunca adorou. Vamos adorar nesta noite. Santo de Deus. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca deste amor eu falharia. Espírito Santo, pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. o meu amado é o mais belo Ele é milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falaria. O amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero
milhares e milhares. Ei, querido, o mais belo se faz presente nesse lugar. Levanta a tua mão nesta noite e aplauda Ele. Creia que o mais belo vai falar contigo através da palavra. E o Ministério de Louvor agradece a rica oportunidade nesse lugar. Retorno para baixo. Retorno aqui. A voz está... Pode desligar aqui, ó, esse ventilador aqui também. Amada igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Sintam-se todos abraçados por esse pastor. Graças a Deus. Chegamos ao santuário sagrado do Pai, mais uma vez, para ofertarmos ao Senhor o nosso culto de louvor e adoração. E eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui essa noite e não precisam estar na porta dos hospitais, nem precisam estar em casa lá sofrendo com enfermidade. Jesus está às portas, mas tem uns que ainda não acreditam. Depois eu vou dar, eu tenho 2 testemunhos para dar, para despertar o povo. O primeiro, acho que a pastora deve ter falado aqui no domingo, o que aconteceu quarta-feira. Ô Luanzinho, me dá mais um pouquinho de som, ou troca o microfone, alguma coisa aqui, vira esse. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso, que aí eu não preciso gritar. Observem bem a importância de estar dentro do templo sagrado. E hoje pela manhã, orando no monte, e perguntando para Jesus assim, desperta a tua igreja, não é? Encontrei o pastor lá, hoje no monte de uma igreja grande. Ele falou, rapaz, o que está acontecendo com o povo? Eu falei, o povo, ele só vem na dor, rapaz. Falou, o povo está com a cabeça no Natal, no Ano Novo, está todo mundo... E aí o inimigo está trabalhando, lançando... O inimigo... Isso aqui está melhor, o microfone, hein? O inimigo está trabalhando e lançando enfermidades. Enfermidades. Tá? E olha o que acontece. Isso aqui vai para aqueles que querem trabalhar muito, para ganhar muito dinheiro... porque tem que pagar conta, tem isso e aquilo. São Gonçalo, nós tivemos 2 episódios. A esposa do nosso obreiro André, e isso o evangelista Anderson profetizou lá, foi usado por Deus com autoridade do céu, entregou a revelação para o povo. É bom estar para o Brasil todo, para que os crentes que estão dentro de casa já começarem a ouvir o que está acontecendo. Ele tinha muitos trabalhos, trabalhos grandes, de 12 mil, de 10 mil, estava motivado a fazer os trabalhos. E numa dessa que o evangelista profetizou lá, Deus permitiu a enfermidade tocar na esposa dele. Sabe o que aconteceu? Nem ela pode trabalhar, nem ele pode trabalhar. Alguém que pensa em alguém à base de tramal, e a dor não passa.
Tramal já é um veneno de matar. E ainda vicia. E aí o que ele teve que fazer? Estava tão preocupado com os trabalhos que falou, ou eu cuido da minha esposa, ou eu cancelo todos os trabalhos. A nossa irmã Thaís, domingo ela estava na Santa Ceia. Na quarta-feira, ela foi curada de um câncer. Está lá, os documentos estão lá todos comprovados. A pergunta é que eu faço para uma igreja inteligente. Quando Deus usou a diaconisa Aline, ela falou, pastor, senti de Deus da gente fazer um clamor profético em prol da cura. Ela já estava operada, vê se é isso, não é isso? Ela ia operar na sexta-feira. Isso foi na quarta-feira. Ela ia internar, eu não li não, a pastora que leu lá na internet, ela ia internar na sexta-feira, com todos os exames prontos, ela publicou os exames, e quando chega lá, faz exame daqui, faz exame dali, não aparece mais nada. O médico falou, mas eu não estou entendendo. Ele não tem que entender nada mesmo, não. Ele só vai ter que atestar que Jesus Cristo é a cura. Vai falar, falou para ela, sabe que ela é cristã? O teu Deus, teu Jesus te curou. Agora eu faço uma pergunta para a igreja inteligente. Eu lembro que nós juntamos toda a nossa fé sobre ela. Eu nem sabia desse negócio de que ela ia operar na sexta-feira. Como ela foi à frente, se ela estivesse em casa, alguém pode me responder? Se ela estivesse em casa, será que os céus iam se preocupar de mandar um anjo lá, porque ela não quis vir, ou porque estava com dor aqui, com dor ali? Essa é a pergunta que eu quero. Antes de eu ministrar, se vocês tiverem resposta, até o final do culto, gostaria de ouvir a resposta de vocês. Se ela não estivesse no santuário, na hora do ato profético, se ela alcançaria esse milagre. Já tem resposta? Tem aí, Gilmar, uma resposta, Gilmar? Eu gosto de te ver, Gilmar. Então, os que estão em casa devem estar me ouvindo e gravem isso. Não vai ser diferente aqui não, para janeiro, hein? Os que estão brincando de crente, cuidado. Que esse mesmo vento vai passar aqui e vai pegar uma meia dúzia. Depois não tem chororô. Que a gente está avisando o ano todo, o tempo todo. Lugar de crente é dentro do templo. A gente não está mais em tempo de brincar. Enquanto alguns estão deslumbrados com o Natal, com o Ano Novo, o inferno está, opa, que maravilha. Vou pegar na área financeira, vou pegar na saúde, já que não tem hospital público mesmo para atender mesmo. Aí como é que vai ser? Vai sofrer.
E aí, sabe o que ela tinha uma agenda até o final do ano, não é isso? Não estava indo para a igreja porque precisava cumprir uma agenda de trabalho. Foi nessa quarta-feira, Deus fez o milagre, tá? E a agenda teve que ser toda cancelada. Que fique esse alerta para aqueles que querem brincar de igreja. Aqueles que querem brincar de igreja. Amém? Fecha teus olhos. Eu vou orar por você que está no templo. Deus e Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo. Porque hoje nós provocamos o céu ali naquele lugar, para que o Senhor não nos deixe enganados e nem confundidos. E a verdade tem que ser liberada sobre o povo. Porque o povo precisa entender que os céus não é nenhum lugar de brincadeira. O teu reino não é para passar tempo. A tua casa não é lugar de passeio. Que vai quando quer, a hora que quer, Senhor. Eu te louvo por isso. Te louvo pelos milagres que o Senhor tem operado ali naquela casa de oração. E creio que hoje o céu já foi incomodado nessa manhã, nessa madrugada. Nós já provocamos o Senhor a ficar de pé em prol dessa igreja hoje. Em prol dos que estão aqui no templo, Senhor. Dos que estão aqui nessa casa de oração. E eu agradeço ao Senhor. Porque o teu Espírito tem confirmado quando dobramos os nossos joelhos para falar contigo. Espírito Santo, revela-nos uma palavra do trono sagrado do Pai. Sonda cada coração, sonda cada mente, liberta. Hoje eu creio que tem cura da alma aqui. Aquela cura que o psicólogo não consegue dar jeito, que o psicanalista, que o psiquiatra, e creio ainda mais, Senhor, que existem enfermidades que teus filhos não foram ainda descobertas, que o Senhor já vai estar curando hoje, porque eles ouviram a voz do teu Espírito e escolheram estar aqui na tua casa. Porque é uma escolha que nós fazemos. Abrir mão da vida secular para estarmos no templo sagrado. É para isso que o Senhor tem nos chamado. Senão o Senhor chamava os anjos, não chamava a igreja. E nós nos apresentamos ao Senhor. Essa obra é tua, essa casa é tua, o poder é teu. Enquanto eles estão, ó Deus, com a mente no Natal e no Ano Novo, com a nossa mente no céu, estamos aqui no tempo de Jesus, em nome de Jesus. Se a igreja recebe essa oração, vamos aplaudir ao Senhor, que é digno de honra, de louvor e de adoração. Queridos, abram as vossas Bíblias. Hoje nós vamos estar no versículo 28 e 32. Só vou pedir alguém aí que leia para mim. A partir do versículo 18, pode ler. Romanos, capítulo de número 1.
Carta de Paulo aos Romanos. Jesus está na casa. É capítulo 1, versículo 18 ao 32. Paz do Senhor para a igreja. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Amém. A igreja toma posse dessa palavra. Pode se assentar. Queridos, nós estamos diante algumas semanas realizando essa ministração em série, embaixo de muita oração, de muito temor e tremor, porque uma das coisas que eu avisei aqui no início que nós iríamos pregar essa palavra, esse texto propriamente dito, nos dias atuais, ele mexe literalmente, ele confronta o inferno. Ele confronta o inferno porque tudo aqui que esse grupo de gentios, quem não é judeu, é gentio. Essas pessoas aqui, elas estavam dentro de uma igreja, a igreja em Roma. E Paulo teve essa grande missão, coragem e ousadia, de ir lá fazer a máscara desse povo cair. Mostrar a eles que eles estavam em desarmonia com Deus. Mas o texto vai dizer que eles não levam muito a sério. Esse que é o problema do povo, de um modo geral. Paulo escreve, ele não estava em Roma, mas eles tiveram acesso a essa carta
Eu acredito que eles falaram assim, isso é conversa do apóstolo. Nem aqui ele está. Como é que ele vai escrever, vai fazer uma carta dessa natureza, dizendo que Deus está desaprovando a nossa conduta? Se quem está aqui, que deveria estar relatando os fatos, não está fazendo. Mas é assim mesmo, Deus às vezes traz de fora. Quando nós não damos ouvido àqueles que são da casa, Deus vai trazer de fora. Aí trouxe Paulo escrevendo, mostrando a essas pessoas que eles não poderiam levar essa vida dentro da igreja, porque era uma vida de desarmonia com o Espírito Santo. Eles estavam buscando, a qualquer momento, se eles continuassem com esse comportamento, eles iam alcançar o desprezo de Deus. A pergunta é, baseado nesse texto e num outro que nós vamos ler aqui, Deus despreza os seus filhos? Sim ou não, gente? Se eu não estiver em harmonia com ele, ele vai me desprezar, sim. Tanto é que ele deixou eles entregue à própria sorte. Deus desaprovou, Deus desqualificou eles como servo. Eu gosto desse texto aqui, que primeiro Deus vai avisar, sim ou não? Ele primeiro avisa. Começa, principalmente aqui no versículo, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade. Ela não revela matando, ela não revela, ela vai se revelar em palavras que Paulo deixou lá para a igreja. Olha, isso não pode, vocês vão levantar a ira de Deus, e horrenda coisa é cair na mão do Deus Todo-Poderoso. Porque quando nós caímos na mão de Satanás, a gente sabe que recorre a Deus, e Deus vai mandar uma milícia de anjos e vai nos arrancar. Mas quem vai nos arrancar da mão dele? E esse povo aqui, esses gentios que estavam dentro dessa igreja, frequentando essa igreja, e isso nos dias atuais não é novidade não, tá? Hoje existe um tipo de igreja para cada crente. Cada crente escolhe a melhor igreja ao seu ponto de vista. Se eu quero viver uma vida de iniquidade, uma vida de pecado, eu vou ter que escolher uma igreja onde a direção da igreja passa a mão na minha cabeça, aonde eles não vão me repreender. Se eu quero viver uma vida de pecadinho de estimação, eu vou ter que procurar um outro tipo de igreja também que eu seja aceito. Mas tem, infelizmente, hoje, para cada tipo de crente, não digo nem ovelha, porque a ovelha, ela quer ser tratada. A ovelha, ela quer ser cuidada. A ovelha, ela não se importa de ser repreendida, porque quando ela é repreendida, ela baixa a cabeça e aceita a repreensão. E o interessante que eu conversava com uma pessoa essa semana, e a gente estava falando sobre isso. Quer ver a ovelha se transformar em bode? É quando ela é repreendida e ela não aceita a repreensão. Aí ela se transforma em bode, ela deixa de ser ovelha. Aí entra para esse grupo aqui, porque hoje nós vamos falar sobre a ira, mas vamos falar também sobre a desobediência. Então, nós observamos aqui que para esse povo aqui, para esse grupo, não a igreja em Roma de um modo geral,
Mas para esse grupo aqui, para Deus, já não tinha mais harmonia, eles já estavam desqualificados como servos de Deus. Estavam entregues à própria sorte e as consequências, eles entenderam que as consequências era o quê? Era a morte na vida deles. E uma vez que a gente morre em desarmonia com o Espírito Santo, que a gente é desqualificado por Deus, lamento dizer, mas a nossa alma vai para o inferno. Não tem outro caminho. Porque Deus não compactua com a iniquidade, com a impiedade. Deus não compactua com o pecado. Por mais que hoje existem pessoas que... Agora existe um termo, isso aí é muito relativo. Agora está havendo uma relatividade que o homem criou para tentar justificar a má conduta, o mau caráter, a má postura diante de Deus. E Deus nunca vai deixar de ser Deus. Nunca vai deixar. A palavra, ela nunca vai perder a essência da verdade. Queira eu, queira você, queira quem for, seja lá qual a autoridade que for, não vai perder a essência da verdade, porque ela é a própria verdade em Cristo Jesus. Pois bem, olha só, nós falamos aqui no decorrer desse tempo de vários assuntos e uma palavra que nós vamos estar fechando, nós estamos fechando esse texto hoje, do 28 ao 32, uma palavra que se manteve em uso para a nossa ministração, do início ao fim, foi o contraste com o justo juízo de Deus. Ali eu botei em prol da família. Mas vamos entender isso aqui. O versículo de número 28, 29, vai falar, o 28, a parte A, vai dizer, por haverem desprezado o conhecimento de Deus. O 29, a parte A, cheios de toda injustiça. O 30, a parte A, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos e por aí diante, inventores de males, desobediente aos pais e às mães. Ou seja, desobediente à família. São consequências que o homem mesmo procura, em virtude da desobediência ao pai e à mãe. Aí a parte B é assim, ó. Ora, a parte A do 32 vai dizer, a parte A do 31 vai chamar de insensatos, sem afeição natural. Mas nós não somos imagem e semelhança de Deus, só que nesse caso aqui, essas pessoas já foram desaprovadas e desqualificadas por Deus. Por isso eles têm essas características. Por isso Deus está Paulo escreve tratando eles dessa maneira. O 32 vai dizer, a parte A, conhecendo eles a sentença de Deus, são passíveis de morte. Para que Deus vai querer essas pessoas dentro da igreja atrapalhando a obra? É por isso que às vezes você fala, fulano morreu lá, tomou um tiro na cara, morreu. De repente, era uma bênção. Às vezes é uma bênção na sua visão. Na visão do Espírito Santo, ele acumula essas características aqui. Está fora dos projetos de Deus. Foi atropelado. Morreu atropelado. E aí?
porque eles são passíveis de morte. Penso eu que Deus fala assim, meu filho, eu te chamei, te dei uma oportunidade para você ser meu servo. Você quis mudar a natureza que eu te dei, nos seus próprios conceitos, nos seus próprios princípios. Então tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou te matar, miserável. Vou te matar. Para que Deus quer alguém com esse tipo de comportamento, com essas qualidades, com essas características dentro da igreja dele? Que a igreja é de Deus. Ele bota quem ele quer, ele tira quem ele quer, ele varre para longe quem ele quer. Basta não estar dentro da vontade dele. Não está dentro da minha vontade. Vamos pegar aqui a nossa igreja que tem uma visão de oração, de jejum, de preocupação com a família, de cura interior às terças-feiras, libertação às quintas-feiras, quebra de maldição aos domingos. Se a pessoa não se adapta a isso, para que vai ficar aqui? Ou em outro lugar? Tem outra igreja, tem igreja que o sistema é só louvor e tal. Enfim. Se não se adapta lá, não serve para servir lá, para que vai ficar? Vai atrapalhar? Aí Deus tira, arranca, manda embora. Para que a obra não sofra. Para que a obra possa fluir. Pois bem, resumindo, vai dizer esses versículos, mostra a manifestação da ira de Deus sobre os que persistem em desobedecer. Depois vocês analisam, pega a palavra obediência, contraste com o justo juízo, faz uma analogia do que a gente está lendo, do que a gente está falando, das referências que nós vamos tratar. A introdução que hoje eu estava meditando, e o Espírito Santo falava assim, meu filho, fala de obediência. Estamos chegando ao final do ano. Talvez a ovelha conseguiu ser desobediente o ano todo, de repente pode sair daqui obediente hoje. Porque ele vai ser confrontado pelo poder da palavra. E diz assim, obediência e a ira de Deus, ambas expressam atitudes divinas. Quer dizer, a obediência é de Deus. A ira também é de Deus. São atitudes divinas para com o homem a fim de obter a justiça para a manutenção da fé. Então, olha a preocupação de Deus, para que haja uma manutenção desse firme fundamento das coisas que se esperam, eu preciso primeiro ser obediente e segundo, não provocar a ira de Deus, porque eu posso entrar nesse sistema de desarmonia, desqualificação. Se eu provoco a ira de Deus, é porque eu não sou obediente. Mas aí ele vai dizer que a ira de Deus é a reação contra a impiedade, injustiça e a desobediência. Aí eu abri um parênteses aqui e botei assim, sobre a desobediência, atributo de Satanás. Vocês concordam comigo? Ou a desobediência é atributo do céu? É atributo de Deus? É atributo da igreja? Se eu sou um ser desobediente, a Bíblia vai dizer que nós devemos, Romanos também, não lembro o capítulo, nós devemos ser submissos a toda e qualquer autoridade. Porque toda autoridade,
ela é constituída por Deus. Por que tem muita gente, às vezes, dentro das igrejas, morrendo espiritualmente? Porque das igrejas, não vamos pegar aqui como exemplo, não. Aqui nós já tivemos caso. Mas eu creio que hoje, chegando no final do ano, eu tenho agradecido muito a Deus, porque as ovelhas aqui têm ganhado muita maturidade espiritual. E eu glorifico a Deus. Sabe por quê? Porque é um atributo, essa maturidade é uma consequência das ministrações que nós temos feito aqui todas as terças-feiras embaixo de oração e jejum. E isso é bom para o cristão, porque ele vai crescer espiritualmente. Mas olha só, mas tem lugares por aí que as pessoas não querem se submeter às autoridades constituídas. A palavra é muito dura. Eu não tenho oportunidade de pregar, não tenho oportunidade de cantar, não tenho oportunidade disso. Por que você não pede a Deus a oportunidade para ser crente? É engraçado isso. 30 anos de evangelho. Eu nunca vi ninguém questionar a Deus pela oportunidade de ser um servo, servir. Não, eu não tenho oportunidade para cantar, não tenho oportunidade para pregar, eu não tenho. Romanos 13, depois tem 1 Pedro, nem isso também que ele fala, sobre a autoridade constituída. Eu não tenho oportunidade para nada na igreja. Para que você quer oportunidade? Você está tendo a oportunidade de viver em Cristo. Você está tendo a oportunidade de Cristo estar em você e você ser saudável. Eu costumo dizer que Jesus é a própria saúde. Jesus é a própria saúde. Por isso que a Bíblia vai dizer que não vivo mais eu, apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu preciso ser alguém saudável. Espiritualmente, socialmente, ministerialmente, eu ter prazer de vir para a igreja, alegria de estar na presença do Senhor. Quando a gente é imaturo, sim. Ali, os 2 primeiros anos de crente, ali a gente nem leva em consideração. O cara quer pular, quer gritar, quer pegar o microfone, não sabe falar nada. Mas que já quer até pregar para os outros, eles querem, no microfone, no altar. Não estão nem libertos. 2, 3 anos. Tem uns que com 20, 30 também não estão libertos, não. A gente tem tido essas experiências. Mas uma das coisas que a gente precisa aprender na submissão é submeter aquilo que Deus quer para a nossa vida. Ser obediente à palavra de Deus que nós recebemos. Eu aqui só sou o canal. Está aqui, eu vou falando aquilo que o Espírito Santo vai nos orientando. E nós precisamos evitar justamente essa ira de Deus contra as nossas vidas. Porque uma vez que Deus ira contra a nossa vida, no primeiro momento, vai lá, toca na saúde, toca no trabalho, toca nas finanças, toca nisso, toca naquilo. Vai mexer nos bens materiais, que o homem é muito materialista, e aí, enfim, acaba sendo afetado. Vamos lá, desobediência, atributo de Satanás. Gênesis, capítulo 3, versículo 17 ao 19. Depois lê também o 23 e o 24, que eu acho de extrema importância. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Do 17 ao 19.
espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Graças a Deus. Quantos recebem essa palavra aí? Dão glória. Olha só, bota lá, volta no 17. Nós estamos falando da manifestação da ira de Deus sobre os que persistem em desobediência. Olha só, com base no texto sagrado, tá? Esse povo aqui em Roma, eles estavam persistindo em desobediência. E Adão disse, Deus falando, Adão disse, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher. Deixa eu abrir um parênteses aqui. É proibido a gente dar ouvido à voz das nossas esposas, da nossa mãe? É proibido? A Bíblia está falando ali que é proibido? Ainda bem que eu estou pregando para uma igreja inteligente, não é isso? Adão, por que Adão pecou? Porque deu ouvido a Eva, que por sua vez estava dando ouvido a quem? Aí, se a tua mulher, se a tua mãe, se a tua avó, teu pai, teu irmão estiver endemoniado, dando ouvido à serpente, não empresta o teu ouvido para ele. Porque, mas minha mãe é missionária, meu pai é pastor. Ué, o diabo usou Pedro pertinho de Cristo. Missionária. Falei missionária? Minha mãe é diaconisa, meu pai é presbítero. Se tiver dando ouvido a Satanás, sabe qual é a informação que ele vai te passar? Informação do inferno. Para te destruir, para te atrapalhar. Pega isso como exemplo. Pastor, mas Deus, o Satanás usa. Pedro não era segundo o coração de Cristo. Acabou de ser usado, acabou de ter uma revelação de quem era o Cristo. De repente foi entrar em questionamento porque Jesus falou que era necessário ele ser entregue na mão dos homens. Não, Senhor! Aí o que Jesus falou assim? Para trás de mim, Satanás. Estava em Pedro. Pedro tentando induzir, o diabo entrou em Pedro para induzir a Jesus a desobedecer o quê? Os princípios de Deus, a ordenança de Deus. Então, pelo amor de Deus, saia daqui hoje. Cuidado a quem você tem dado ouvido. Não é proibido, não era proibido, Adão podia, Adão entrou na desaprovação de Deus, porque deixou de ouvir a Deus, para dar ouvido a Eva, que estava dando ouvido a Satanás. Comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra. Bota outro. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa abordar. Espinho também produzirá e comerás a erva do campo.
Bota o 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Olha só. A desobediência do homem, o que que faz? Aquele tempo ele falou isso para Adão, mas hoje é generalizado, tá? A missionária é chefe da família dela, é lá, ó, sozinho do rosto. Pastora Ana é chefe de casa, é sozinho do... Porque acompanhou a desobediência. Foi dar ouvido, oh meu Deus, eu não queria pecar, mas eu pequei. Então sofre as consequências. Bota o 23, para eu andar aqui. Estou abordando alguns pontos que a gente precisa entrar 2022, tá? Aceso. Acordem para a vida, igreja. Não é possível que vocês vieram aqui o ano de 2021 e não vão sair aprendendo nada. Cuidado com quem você tem dado ouvido. Procura saber se essa pessoa está recebendo do céu ou do inferno a informação que te passa. Pela desobediência, Deus não queria que o homem acordasse 6 horas da manhã e trabalhasse até... Deus queria dar uma boa vida ao homem. Mas é do suor do rosto mesmo, que tem que comer o pão. Vai comer da onde? Do suor do rosto do outro? O tempo todo? A toda hora? Aí... Sabe o que a gente tem aprendido? A gente tem que ter cuidado até a quem nós ajudamos. Porque se você ajuda alguém que está no tratamento de Deus, porque meu coração é muito grande, isso entra na luta dele mesmo. Daqui a pouco tua casa está um inferno e você não sabe por quê. Vai buscar as consequências. Tem que se ter cuidado. Está no tratamento, deixa Deus tratar. Não se emociona, não tenha pena, deixa Deus tratar. Deus estava tratando aqui com Adão. Agora olha o que ele faz. Bota o... Não, é o 23 mesmo. O Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden. Mas Adão não era ali a menina dos olhos de Deus? Não descia para falar, não estava assim? Lembra que eu falei da desarmonia com Deus? Que gera consequências na vida da gente? Vai desarmonizar. Não deixa Deus te desqualificar e nem te desaprovar, porque vai ser duro a tua peleja. Pois lançou fora. Pregam-se por aí que Deus é amor, não é isso? Concordo, maravilha. Um atributo muito bonito, Deus é amor. Mas como é que Deus pega o próprio filho e bota para fora? Se eu botar o Caio para fora da igreja, aquele pastor, vou botar o nome dele na macumba, no sapo, no cemitério, bota o nome de Deus lá aí, ó. Sabe por quê? Por que Deus botou Adão pro lado? Mandou ele vazar. Vaza
do meu jardim. Porque ele era bonzinho? Porque ele estava fazendo tudo certinho? Aí Deus foi injusto com Adão? Será que é isso que eu estou entendendo? Ou eu estou viajando? Adão desobedeceu. Nós temos aqui jovens e adolescentes. Cuidado na hora de desobedecer pai e mãe. Porque depois o mundo vai falar assim: eu não te chamei, foi você que veio. Aqui, gente que não gosta de cumprir regras dentro de casa. Adolescente que não gosta de arrumar uma casa, não gosta de lavar um copo, não gosta de lavar uma roupa. Vai ter uma hora que Deus vai tirar, tá? Pastor, será que minha mãe vai me botar para fora de casa do meu pai? Não. Deus mata a tua mãe, mata teu pai e te deixa entregue à própria sorte. E aí? Eu amava meu pai, eu amava minha mãe, mas na hora você não ajudava a lavar uma roupa, não queria fazer uma casa, só vivia em desobediência. Nós estamos falando de obediência e desobediência. A ordem do céu é essa. E vai doer mesmo. Engole seco aí. Pastor, engole sapo? Por que a ovelha não pode engolir sapo também? É sapo da Bíblia, seco. Os pastores engolem sapo aqui direto o ano todo. Ai, meu Deus. Aí a pastora, calma. Aí a outra fala, calma, pastor. Mas elas também estão engolindo o sapinho delas. Ó, o nosso Deus verdadeiro não é esse ser que nós imaginamos, não. Sabe por que nós imaginamos a todo tempo esse Deus bonzinho? Porque a nossa mente está cauterizada, não está liberta. Aí a gente imagina o Deus que nós queremos para a nossa vida e para a nossa família, para a nossa casa. É por isso que ele fala lá, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Não, vou orar, Jesus vai mandar. Que Jesus é esse? Se ele vai descumprir uma ordem que ele mesmo está dando, gente. Adão, tu me traiu, tu tinha tudo comigo, tu me desobedeceu, tu traiu a minha confiança, eu estou te desqualificando hoje como meu filho, Adão. Tu deixou de ser meu filho para ser um pecador como outro qualquer. Mas se tu falar isso para um filho, ai, meu Deus, aquela irmã é uma benção lá na igreja. Quem tem que falar é o pai e a mãe mesmo. Vai deixar o mundo falar? Vai deixar o mundo falar? Repreender o filho? Lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra. E Deus é tão bonzinho. Adão não estava fazendo nada lá. Sim ou não? Estava lá, de patrão, no jardim do Éden. Lê o texto, eu já li o texto todo, capítulo 3, todo, lá do primeiro versículo. Estava de patrão. Vamos combinar. Falava com Deus, meu amigo. Aí Deus descia lá, ele incomodava Deus e tal. Aí fez como esse povo aqui. Aí ele resolveu mudar o histórico dele, Gilmar. Não foi Deus que quis, não. E às vezes é assim, a gente trata a ovelha com carinho, com amor, com zelo. Esse não é assim.
daqui a pouco a ovelha, eu não estou tendo oportunidade, eu não canto, eu não prego, não isso, não aquilo. Ai. Ninguém fala assim, oh meu Deus, graças a Deus, eu tenho uma igreja séria, onde o pastor não é corrupto. Aí chega em outra igreja, quer criticar o pastor que é corrupto, que não trabalha, vive às custas da igreja. Aí quer ir para Cabo Frio, Búzios, Rio das Ostras, por aí. Vai criticar o quê? Tu estava numa igreja onde o pastor não é corrupto, prega a verdade, se sentiu incomodado, aí tu vai para uma outra igreja. Tem uma igreja aí que hoje é até droga nos altares, do lado dos fundos. Acaba o culto, os caras vão lá cheirar cocaína. Eles podem mandar me matar amanhã, que eu vou para o céu, que eu estou pregando a palavra. Mas é assim que está funcionando. E tem ovelha que merece isso. Tem ovelha que merece esse tipo de pastor mesmo. Merece esse tipo de igreja. E a gente fala com propriedade. Tem um que volta e meia, ele vem aqui, ele nos procura. Pastor, eu cheguei na igreja para ser crente. Saí de lá viciado em cocaína. E eu sou pastor. Não, você era. Agora você está se libertando aqui. Mas quando ele aparece aí, Deus não manda ninguém embora. Somos nós que desobedecemos, descumprimos as normas, descumprimos as regras. E aí Satanás, que é o mentor da desobediência, faz a festa. Claro que tem que fazer. Bota o 24. Eu botei o 20. Bota aí, lê aí, presbítero. Eu gosto desse texto também. É o 24. Pode ler. Estado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. O interessante nesse texto, nesse versículo, que Deus faz questão de mostrar que ele lançou o homem fora. Esse é o primeiro ponto. Ele faz questão. Havendo lançado fora o homem, o que ele fez? Pôs os querubins, os anjos. Acho que o Adão estava se sentindo tão importante dentro da igreja. Vocês devem conhecer alguém. Não, eu sou homem de Deus, eu sou profeta. Eu, se não fizer, não acontece. Se eu não for o líder do departamento, ele não vai andar e tal, aquela coisa toda. Gente, a gente está falando de Adão, que era, com Deus. Não está falando de qualquer um, não. Pensa aí, pensa com o pastor. Aí Deus falou, tá bom, você está se sentindo... Você está achando que a obra não vai funcionar sem você, não? Eu arranco você, bota aí os anjos aí fazendo a obra. Pronto. Vocês, a partir de hoje, querubins, vão guardar aí o jardim. E deixa ele entregue à própria sorte. Pôs os querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor. Não, ele não só colocou os querubins, como ele botou ali uma muralha de fogo para guardar o caminho da árvore da vida. Talvez Adão, em algum momento, se sentiu o dono da árvore da vida. Já viu? Já pensou se o pastor se sentisse o dono daqui da igreja? Se eu não estiver lá,
vai acontecer, não vai ter culto, não vai ter corredor de fogo, não vai ter família no altar. Domingo teve família no altar? Aqui? Teve? E aí? Ali. Olha o texto. Vou te tirar, Adão, vou botar o anjo e ainda vou fazer acontecer coisas sobrenaturais que não acontecia no teu tempo. Agora, por que ele botou os anjos? Porque os anjos estavam em a ordem, vai lá, Miguel. Miguel, já pensou se Miguel, nesse Miguel aí não, tá? Cadê ele? Ai, meu Deus do céu. Já tá com uma firma lá no quartel. Acho que tá pensando em casar. Quando entra para a firma lá do quartel, 48 horas, Juan. Ai. Miguel, vai. Ele pega a espada e vai. Gabriel, vai. Tem crente que tu fala assim, ainda eu vejo a pastora como é que engole um sapinho dela. Gente, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falo, ordena. Que infelizmente o povo é assim. Se for muito educado, eu trabalhei com o saudoso pastor Fernando. Muito educado, Léo conheceu daqui, Juan, Luan, um amor de pessoa. O nego pintava e bordava. Até que um dia Deus falou, vai lá, fica do lado dele lá. O neguinho começou já a botar a violinha no saco. Fiquei lá 5 anos. Mas vamos começar a mudar isso, muda aquilo, muda isso. Meu mestre, vamos fazer assim. Vamos pegar dentro do regimento, vamos fazer assim. Aí o neguinho começa a correr da sala para a cozinha. O senhor tem que determinar, o senhor é o chefe. O senhor está escolhido. O senhor foi escolhido por Deus. Está pensando que o anjo vai falar assim, me dá licença aqui, que eu vou te passar a espada. Deus, vai lá, passa a espada nos adolescentes. Ele vai lá e quer nem saber. Passa a espada nos jovens. Passa a espada nas pérolas. E não deixa ninguém dormir. Oh, meu Deus. E ele passa mesmo, tá? Ele não pergunta, mas por que, Senhor? Passa. E às vezes a gente quer ser hipócrita. Sim ou não, gente? Quer ser hipócrita. Quer ser hipócrita. Pelo amor de Deus, 2021, já estamos entrando em 2022. A gente está falando de obediência, autoridade constituída. Nós estamos falando de chamado, de homens e mulheres de Deus. Vamos lá, fechou ali? Eu tenho mais 10 minutos. Coloca para mim aí Vamos lá, eu vou pular aqui Mateus e vou pular Romano. Bota Oséias 7, do 1 ao 3. Oséias. E lê. Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque praticaram a falsidade, e o ladrão entra, e a horda dos salteadores despoja por fora. E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os cercam as suas obras, diante da minha face estão. Com a sua malícia alegram ao rei, e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros. É até o 3 mesmo, é até o 3. Não, lê o 4 aí. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de mexer nas brasas, depois que amassou a massa, até que seja levedada. Volta lá no 1.
Volta lá no... A nação de Israel, a menina dos olhos de Deus, até hoje, tá? Mas olha só, sarando eu, Deus falando, sarando eu a Israel, a gente está falando de obediência e desobediência, estamos falando de contraste com o justo juízo de Deus em prol da família. Israel é uma família. Sarando eu a Israel, olha o que se descobre. A iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria. Estava tudo em oculto. Isso é para vocês entenderem que o Espírito Santo, ele sonda cada coração, cada mente. Aí a gente vai entender por que Deus não abre porta para alguns. Por que Deus não cura alguns. Por que Deus não dá dupla honra a alguns. Porque imagina, será que Deus foi com sede ali ele se precipitou em sarar Israel para vir essas descobertas? Claro que não. Ele sabia do pecadinho de Samaria, mas ele precisava trazer à tona quem? A menina dos seus olhos. Ele está tentando trazer Israel para uma comunhão. Mas como que Deus vai ter comunhão com Israel se ele descobre a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque praticaram a falsidade? Quem é o ladrão? Aí o ladrão entra. E a horta dos salteadores despoja por fora. Despoja por... O ladrão e os salteadores ficam só ao derredor. Por que eles estavam ao derredor? Porque Deus estava tentando trazer uma comunhão com Israel, só que ainda tinha muita coisa escondida. Quem sabe, lembra da história de Acã? Josué, Acã, fica de olho nele, Josué. Eu gosto muito dessa história de Acã. É mais ou menos isso aí, nós não vamos entrar não. Bota o outro, o 2. Ó, e não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os cercam as suas obras, diante da minha face estão. Deus precisou curar Israel para trazer à tona, ó. Quando eu leio essa passagem de Oséias aí, me faz lembrar o homem com seus sentimentos. Nós somos um ser tricotômico, corpo, alma, espírito. Eu preciso ser curado do meu corpo, eu tenho uma enfermidade. Mas a alma está igual a Efraim e o espírito está igual a Samaria. E os salteadores estão assim, ó, próximo de você. Por que está próximo? Porque tem alguma coisa que interessa em você nele. O diabo só consegue ficar ao derredor de alguém quando tem algo que interessa nesse alguém. Pega e faz essa analogia nesse versículo aí que vocês vão entender isso. No versículo 1. Agora ele diz, olha lá, ó, lembro de toda a
sua maldade. Agora, pois, os cercam as suas obras. A maldade está cercando a obra do povo. Bota o 3. Vou tentar fechar. A malícia é de quem, gente? Do poste ou da árvore? Olha como é que o povo é de dura cerviz. Olha como é que o povo precisa ser tratado com a espada numa mão e o cajado na outra. Com a sua maldade, alegram ao rei e com as suas o quê? Quem é o pai da mentira? O diabo. No versículo anterior, ele estava ao derredor. Agora eu já estou cúmplice com ele. A minha cumplicidade já é notória, porque eu sou mentiroso. Tem quem de mentiroso não, né? Vocês já ouviram falar aí em alguma igreja? Faltou com a verdade é mentira, gente. É por isso que eu gosto muito do militarismo. Que as consequências da mentira, ela é tão pesada, que é melhor você falar a verdade 1000 vezes do que uma mentira. Aqui também não é muito diferente não, tá? Que a gente sempre descobre. A gente vai fuçando de um lado, fuça de outro, pá. Conversa aqui, conversa ali, encontra. Rapaz, conhece fulano? É uma bênção. Quando faz assim, bota a mão na cabeça, ai meu Deus, caiu a cara. E com suas mentiras os pisa. Dentro desse texto, sabe o que o povo estava preocupado? Traz ele para Romanos 1, do 18 a 32. Esse mesmo povo. O povo estava preocupado em fazer média. Vocês devem conhecer algum crente assim. Estava preocupado, eles não estavam se preocupando com a mentira deles. Eles queriam chamar a atenção dos reis e dos príncipes. Eles queriam fazer média. Para quê? Para ficar bem na fita. Não é isso? É assim que funciona. E os reis, que representam Satanás, adoravam quando os súditos se comportavam desse jeito. Sabe por quê? Porque eles chamavam a atenção do rei de Israel quando o rei tentava corrigir a nação. Oh, vai querer corrigir? É o sistema que a gente vive hoje. Outro dia alguém falou assim, lá daquela igreja é mesmo. Aquela igreja lá é muito radical. Aí eu falei para Jesus assim, deixa a tua igreja, a igreja é tua, deixa ela radical. Deixa ela ultrapassada. Mas cura câncer. Cura, Jesus. Cura lúpus. Cura tuberculose. Não tem problema não, a gente fica ultrapassado. A gente está... Você que sempre fala que a nossa igreja é ultrapassada, pastor é radical. Eu quero continuar radical, mas orando, tendo intimidade com Deus, tendo relacionamento. Eu não posso viver nesse sistema aí, com a sua malícia alegram o rei. E com as suas mentiras aos príncipes. Igreja não é isso. Amém. Quem pode dar um glória a Jesus? Vamos ficar de pé. Faz um louvor aí, gente. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração.
de mim, nada encontrarás de bom. Mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Coloca a mão no teu coração. Repita comigo assim: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra, que é real e verdadeira. Eu quero, eu preciso, eu necessito de tomar posse e guardá-la na tábua do meu coração, para que eu não venha mais pecar contra ti e nem fazer a vontade do inimigo das nossas almas. Hoje, Senhor, eu creio que eu recebi a cura pelo poder da tua palavra, que é o principal remédio para o meu corpo, para a minha alma, para o meu espírito. Me ajuda a tirar tudo aquilo que me impede de te servir em espírito e em verdade, para a glória de Jesus. Graças a Deus. Pode tomar assento. Graças a Deus. Tem visitante aí ou comunicação? Tem uma visitante. Ana Clara, sem igreja. Cadê a Ana Clara? Ana Clara. Ana Clara já é evangélica, Ana Clara? Mora onde? Mora no Meier. Vem visitar. Como é que nós vamos dizer para a Ana Clara? Seja bem-vinda em nome de Jesus e volte sempre. Nós amamos você. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dela. Leva essa palavra de Deus para a sua vida, tá, Ana Clara? Graças a Deus. Queridos, são todos da casa, tá? Cuidado para não gastar com aquilo que não é pão, tá? O consumo em excesso também não é de Deus não, tá? Para você que não sabe. Às vezes você tem R$100, quer gastar 200. Sabe o que vai acontecer em janeiro? Você vai ser um crente devedor. Vai ser um crente devedor. De repente, Deus revela uma palavra aqui para a gente pregar sobre crente caloteiro, devedor. Aí você vai falar, ai meu Deus, combina comigo, porque eu fui orientado, mas não quis ser obediente, tá? Então, cuidado com aquilo que você tem, gasta somente aquilo que tiver dentro da sua necessidade. Não esqueça de que janeiro se paga aluguel, se paga luz, se paga água, equipamento de segurança, se paga tudo, tá? Janeiro se paga tudo, depois vai ficar igual aqueles crentes.
Senhor, não pude entregar meu dízimo. Não pude entregar o dízimo, porque o dízimo não é nosso, é do Senhor. Porque eu gastei demais. E aí depois como é que você quer ser abençoado se você está tirando aquilo que não é teu? Soldado avisado perde a guerra quando... Vem. Levanta seu envelope. Pai maior, Pai das luzes. Senhor, a tua palavra foi pregada, teus filhos têm sido ensinados. Ó Deus, agora cabe a cada um fazer segundo o ensinamento que lhe é dado. Estamos aqui para ensinar, para orientar, para direcionar segundo a sua palavra. Muito obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que se encontram nesse templo sagrado, nessa casa de oração. Que enquanto eles estejam aqui, Senhor, enquanto nós estamos aqui no mundo espiritual, o Senhor vai lutando as nossas lutas, guerreando as nossas guerras e fazendo, ó Deus, a sua vontade e não a nossa. Muito obrigado, porque muitos estão lá na porta do Salgado Filho, Souza Aguiar, mendigando atendimento, mas nós estamos aqui, saudáveis, com a integridade física preservada, porque o Senhor tem usado de misericórdia com essa casa de oração. Muito obrigado. Renova a nossa fé nessa noite, para que os milagres continuem a acontecer aqui em cada família representada, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Podem recolher.